Eu sou o Yank e este é mais um episódio do Same Old Stuff e espero que sejam bem-vindos. Aproveitem para me seguir nas redes sociais, que é One Yank, não Yang, porque eu tenho uma prima que me chama Yang. Então eu sou Yank, One Yank, e sigam também a Same Old Stuff ou sos.podcast e a página da Bantu Man, Bantu_Man. E não se esqueçam de se subscrever ao canal, comentar e deixar o like também. Porquê é que eu digo que é para seguir as minhas redes sociais? Porque de tempo em tempo eu faço lives, mas isso no TikTok, e tem estado a correr bem. Eu fiz uma live ontem, não, nesse caso, sim, ontem, vá. Fiz uma live ontem que mais de 5.000 pessoas aderiram à live e foi amazing. Tivemos a falar de música, coisas que eu não faço aqui, como por exemplo reacts. Já fiz, né, com a música do Mundial e não sei o que, mas não é algo habitual, estás a ver? Então eu faço em live, com o people lá a comentar, a sugerir músicas, e depois ficamos a discutir sobre vários assuntos que envolvem, na sua maioria sobre música. Mas é fun, é bem divertido, então aproveitem para seguir ao TikTok também, que é a mesma coisa. Os handles, tipo, espero que, então, espero que espero que apareçam na próxima live, que eu fiz o giveaway dos vencedores também, dos ingressos que eu ofereci para o show do Dom e Dom. E foi tudo anunciado live e não sei o que. Já entrei em contato com as pessoas que venceram. É só estarem atentos às minhas redes sociais, porque de tempo em tempo eu vou fazer giveaways e fazer coisas fixas, que é para para o pessoal da comunidade desfrutar daquilo que é a experiência Same Old Stuff. Quero também aproveitar para dizer ou sugerir que sigam ou adicionem as minhas playlists à vossa Apple Music ou Spotify, que já estão disponíveis. Tem a SOS Banger Alert, que é de rap angolano, só rap angolano. E tem a Chill Summer Same Old Stuff, que é música alternativa, música MPB, e outras vibes, mais chill music and stuff like that, tipo Chill Summer, Para quem gosta do meu, para quem aprecia o meu gosto musical, eu acho que a Chill Summer é a mais indicada, mas a Banger Alert também, que é de rap, é fixe, são de rappers que eu estou a conhecer agora, que às vezes comento aqui nos vídeos e vocês gostam e dizem para eu ouvir e não sei o quê. Então lá vai ter só esses rappers que já conhecem e que batem na cidade de Luanda ou em Angola. E a playlist terá uma rotação quinzenal, de 15 em 15 dias será atualizada. Para novos artistas devem entrar em contato comigo. A comunidade no Instagram já tem a minha comunidade criada e lá poderão também ter mais informações sobre como poder fazer parte da playlist. Vão lá ter todas as informações e tal, business model, all that. Se quiserem participar, é só me contactar, Porque, por exemplo, a última live do TikTok estava o Dizzy Lemos e depois participou da live e estava também a ouvir as músicas de artistas desconhecidos, estás a ver? E a dar opinião e stuff like that. Então, como eu já tinha dito, a Banger Alert é não só para fazer uma playlist de rap, mas também para dar oportunidade a novos e bons artistas que queiram começar ou que ganhar alguma visibilidade, Eu estou aqui para isso. That's all I'm trying to do, E So, what else? E real quick também, eu quero dizer que isso agora já parece que é só promoção, é publicidade ou whatever. It is. Todos os episódios from now on eu vou dizer que é para vocês ouvirem minhas playlists. That's it. That's it. E quero dizer que eu estou à procura de 2 pessoas para gravar comigo. Para fazer uma temporada de gravação comigo. Idealmente que estejam em Lisboa, né? Porque é onde me encontro agora.
para estarmos a gravar o podcast juntos, porque eu quero mais dinâmica, eu quero estar a discutir com pessoas e a falar e não sei o quê, and stuff like that. Quem tiver interesse ou se conhecerem bons criadores de conteúdo que acham que se encaixem com aquilo que eu trago, que é, com o same old stuff, é só recomendarem e pedirem para que essas pessoas entrem em contato, se tiverem interesse, que daí eu vou conversar com as pessoas e vamos ver se conseguimos fazer algo funcionar and stuff like that. De preferência, 2 mulheres, mas uma tem de ser boa inteligente, a outra tem de ser rapariga. Não, I'm just kidding. I'm just kidding. Uma tem de ser boa inteligente, outra tem de ser whatever, crazy. E se forem 2 homens, podem ser 2 homens também. E um tem de ser player e o outro tem de gostar de música ou saber boa sobre música. E acho que assim fica fixe. Para ter uma dinâmica diferente e ter personalidades diferentes e conversarmos sobre um assunto e, quero bem isso. E agora que é verão, acho que é o momento ideal e acho que, vai ser uma cena fixe de se fazer. So, fica a mensagem para quem estiver interessado. And, same old stuff. Mais do mesmo, isso e aquilo. SOS. You know what I mean? E para o episódio 2 também quero aproveitar, ou começar por falar. Já comecei, né? Mas, whatever. Quero aproveitar para falar de... meio que fazer uma life resolution. Porque no início do ano a pessoa tem sempre aquela expectativa de que até o verão, até esse momento, talvez estarei a fazer certas coisas, ou espero que esteja a fazer certas coisas, E aí quero dar basicamente a minha opinião. Não opinião, quero dizer-vos a minha perspectiva referente à minha passagem do inverno para o verão, né? E como é que me sinto nesse momento? Eu não estou a conseguir falar, I don't know. My resolutions, E sinceramente eu acho que, não me lembro, mas eu sei que eu gravei, eu já nem sei se foi no ano passado ou esse ano, mas eu sei que eu gravei um episódio novo ano, novo eu, acho que isso foi 2024, I really don't know. Não, acho que foi 2025. I don't know, mas não sei se cheguei a fazer um episódio de New Year's resolutions and stuff like that. Mas sei que falei de alguma coisa referente ao que eu procurava mudar ou alcançar no meu ano 2026. E penso que comecei muito bem o ano, estava bem motivado para muita coisa e tudo aquilo que eu achava que fosse necessário para que tivesse uma vida melhor, como fazer exercícios físicos, ler mais, focar mais em desenvolvimento pessoal, blá blá blá, all that stuff, todas essas coisas que eu gosto bué, mas às vezes fico com preguiça de fazer porque, é só tipo, laziness, I don't know. Nem é isso, bro. ADHD é kinda complicated too, então às vezes temos um pico de motivação ou de emoção ou dopamina ou whatever, se quisermos, né? Que parece que também é a nova palavra da geração Z ou whatever. E aí parece que estamos aqui tipo no pico e é o que eu já disse uma vez também. Eu quando decido fazer uma coisa, a sua verdade, eu vou all in, eu vou fazer tipo, vou estar mesmo bem comprometido com tal coisa e fazer ativamente, stuff like that. Mas de repente, tipo, meio que a chama apaga, eu desisto e fico estagnado, Não sei se isso talvez seja pela intensidade com que faço as coisas, Porque eu vou mesmo all in. Se eu quiser saber sobre árvores, por exemplo, ou... Ok, árvores é muito... whatever. Se eu quiser saber como é que se faz vasos de barro ou whatever, eu vou mesmo investir tanto nisso, tipo,
o meu tempo, procurar aprender, pesquisar e não sei o quê, do tipo que vai ser o que eu vou ter, ou a informação que eu vou ter contacto, por meio de pesquisa própria, será só sobre isso, por um tempo, por um mês, por 2, 3 ou whatever, E talvez essa intensidade depois me faz pensar que, ok, já sei o suficiente e estou convencido de que eu sei sobre isso, eu consigo saber sobre isso, E depois fico estagnado. Será que sou a única pessoa? Como é que isso funciona? Eu já sei que isso é por causa da ADHD e não sei o quê, né? Mas eu acho que é muito fruto, deve ser muito fruto dessa intensidade que eu coloco nas coisas e depois faz com que eu perca a chama. E isso em várias situações, vários momentos, ou whatever, várias cenas na minha vida. Eu acho que acabam por ter esse trajeto porque eu sou uma pessoa bem intensa, I think. Acho que sim, mas será que deve ser normal ou é algo que não é estranho de se dizer para vocês que estão a ouvir é algo que parece fora de normal ou é mais comum do que eu deva imaginar? I don't know. Digam-me nos comentários, let me know. Bro, people fica a comentar, nem a comentar, me mandam mensagens privadas ao invés de comentar os vídeos, bro. Come on, man. By now todos já sabemos que é necessário comentar na plataforma para que ajude a engajar o conteúdo, para que, se bem que a seção de comentários do YouTube também não ajuda a nada. Já há muito tempo que deviam fazer um layout em condições e mudar isso. But that's just me. Mas eu estudei design, UX e UI, para aplicações e whatever, websites and whatever. So, é a minha perspectiva frente a isso. Porque há uns gênios nos comentários que uns opressores, deixa-me dizer assim, que a pessoa não pode dizer nada. Quem és tu? Quem és tu para dizer tal coisa? Olha, estou a criticar o YouTube, já vos expliquei, o layout do YouTube é porque tenho base nisso, Então, não se pode mais ter opinião e também devem se esquecer que isso é um podcast, tipo, que eu não entendo, bro. É o meu podcast, tu vens para o meu podcast a ouvir a mim e estás-me a dizer que eu não devo dizer o que estou a dizer? Tu podes comentar e dizer que discordas e não sei o quê. Isso é uma coisa e nunca terei problema com isso, porque há tantos maus comentários que eu nem ligo e até rio. E eu vou fazer um episódio sobre... eu já tinha feito um episódio a reagir a uns comentários, mas só que aconteceu que houve um problema técnico e eu a exportar o vídeo está com delay. Não sei porque que o vídeo tem esse delay e... I really don't know, porque no editor o vídeo passa bem, mas depois quando o exporto está sempre com delay e não sei o quê. I don't know why. Exportei mais do que uma vez, não está a dar, então, vou voltar a gravar, deixar passar um tempo para depois ganhar a energia e tentar trazer uma cena mais genuína, né? Porque não vou certamente repetir o que fiz anteriormente. E vou fazer um vídeo a reagir aos comentários e a responder. Porque you'll be pissing me off sometimes. Não se esqueçam de adicionar a Banger Alert para vocês playlist. E a minha resolution basicamente é essa, é que eu estava num trajeto mais firme, mais concentrado sobre aquilo, sobre tudo que quis fazer e a conseguir alcançar as coisas tipo step by step e meio que me distraí e agora que o verão está a chegar I'm trying to go back, estou a tentar eu vou voltar, eu voltei, that's it, eu voltei a fazer as coisas que mais me interessam e que achei que me fossem a fazer bem. E agora com o verão é bem melhor porque, bem melhor também não digo, mas há uma motivação extra, estás a ver, por causa do sol, os dias claros, azuis e não sei o quê, os sunsets, estás a ver,
eu acho que me vai dar uma motivação extra e yeah, I'll try to go back. You know? Até tinha parado o ginásio and stuff like that e já estava mesmo numa boa jornada com essa cena do gym e não sei o quê. Agora parei, mas já voltei, so, you know, no excuses, não há tempo a perder a pensar naquilo que nos desmotivou, nos fez parar, ou o tempo que perdemos, supostamente, por ter desistido ou parado. You know, cabeça para frente, para cima, all in, só voltei, and, you know, fiz uma vez, faço again. If you can do it once, if you know how to do it once, se tu sabes como fazer uma vez, então tu sabes como fazer duas. You know? Então, no biggie. Voltei e vou fazer as coisas acontecer tipo nada. Porque, bro, não, eu às vezes também fico assim. Para que só nos matarmos bué com as coisas quando nós sabemos que nós podemos ter controle das coisas? Então, eu parei. Não desisti, porque se desistisse, depois ia ter que recomeçar. Não desisti, só parei, pausei, agora vou continuar. You know? It's all good. E eu até tinha visto uma cena também. No último episódio eu falei sobre a minha relação de amor e ódio com moda, com o mundo da moda e tal. And here we go again. A Vans decidiu fazer não rebrand, eu ia dizer rebrand, mas não rebrand, mas a Vans decidiu trazer, fazer meio que um throwback, né? Eu nem sei o nome desse modelo, honestly. Eu sei que o old school é aquele que tem a risca branca, I don't know, não me lembro do nome desse modelo, mas é o Vans clássico, eu vou meter aqui as imagens. E aí decidiu fazer o throwback, e o Pharrell também decidiu copiar a silhueta para Louis Vuitton. Nem é copiar, porque também não é original da Vans, estás a ver? Só que a Vans fez esse throwback e está a ser popular e não sei o quê, e o Pharrell decidiu, olha, vou fazer também para Louis Vuitton. E a página da Vans no Instagram comentou, oh, bad, no post. Nem sei se o post foi do Pharrell ou de uma página ou da Louis Vuitton, whatever. Mas meio que tipo a insinuar, ok, yeah, agora que voltamos, porque a Vans apostou, e eu estive em loja da Vans e consegui perceber que eles apostaram mesmo nessa volta do modelo e estão a promover bué, e está a ter o sucesso, a aceitação desejada, creio eu. E então o Pharrell fez igual, uns sapatos com a mesma silhueta, mas só que da Louis Vuitton. E eles comentaram tipo a nos copiar, estás a ver? Tudo bem que meio que é uma assinatura da marca, essa silhueta, and whatever, mas tipo, Vance, vocês não são os donos do estilo, do modelo, da silhueta dos sapatos, what the fuck? You know? E às vezes também, e isso me faz lembrar, às vezes nós somos selfish, tipo, for no reason. Queremos tudo e queremos nada. You know? Achamos que tudo deve ser de uma forma, mas depois quando as coisas mudam, já vemos um problema nisso. Porque vocês não são os donos disso. Não, porque senão seria patenteado. É uma silhueta de sapatos. Mas, a nossa vida, a nossa sociedade já está separada mesmo por classes sociais e isso nunca vai mudar. You know? E é normal que uma pessoa com mais condições, ao invés de querer uns Vans, queira uns que se parecem Vans, mas com Louis Vuitton. Tipo, não vejo problema nisso. E também o Pharrell é fraco em fazer roupas. Let's be honest. Tipo, o Pharrell não é um bom estilista e... bom também... Bom, não bom, mas tipo... Not even estilista. Designer ele é, mas tipo... Não para roupas, you know? Porque quando ele tinha a marca com o Nigo... E faziam para Bape, faziam para... What else? Baby Milo. Qual era a marca da Baby Milo? Whatever, yeah. Aquilo era mais tipo... ter um design e timbrar as t-shirts e não sei o que. Então não era muito algo de tipo um designer de roupa, estás a ver? Era mais tipo, era o skateboard P. Mas não vejo problema nisso de todo. É mesmo só a Vans a querer ser causar alguma confusãozinha e and that's what it is, porque, you know, não dá para ser selfish like that, bro. Vocês não são os donos disso.
Not at all. Not at all, you know? Yeah, daí eu ter essa relação de amor e ódio com o mundo da moda, bro. Eu nunca vi uma discussão sobre a lâmpada, sobre o design de uma lâmpada. A dizer que copiaram as nossas lâmpadas e não sei o quê, bro. É universal, é para todos, you know? São os sapatos. Imagina, uma silhueta é uma coisa, porque quem fez esse hoodie foi criado e foi desenhado por alguém. A pessoa desenhou conforme imaginou, criou a silhueta do hoodie, you know? Como pensou. E outra pessoa vai fazer outro hoodie como pensar. Mas é só o hoodie. Agora, é diferente de ter a mesma escrita, é diferente de ter a mesma cor, é diferente de ter o mesmo design, o mesmo logo. Isso é uma coisa. Mas agora, é só a silhueta, é um hoodie, é uma t-shirt, é uma lâmpada. Não vejo dizer, eu é que fiz o design da primeira lâmpada e agora estão a copiar minhas lâmpadas. Eu fui o primeiro a fazer dessas lâmpadas e não sei o quê, you know? Isso só existe bem no mundo da moda e de não da moda em si, existe muito no mundo dos negócios, I don't know, também. Porque não querem sempre mentir as pessoas para tentar roubar algum. I don't know, bro. Maybe I'm wrong. I think I'm not wrong though, but também me digam nos comentários. You guys let me know, bro. Não esqueçam de adicionar a minha playlist e seguir em TikTok, Instagram, everywhere. Share, like, comment. Esse é o episódio 2. Eu sou Yankee. Yanke. Baby. See you on the next one. Not a